Parte 20. Abimeleque, o anfitrião generoso. Abimeleque paga o mal com o bem e, em vez de expulsar Abraão de sua cidade, como fez Faraó, oferece-lhe fidalga hospitalidade. Sobre essa atitude, vale ressaltar 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, Abimeleque dá presentes a Abraão, longe de punir Abraão pela sua atitude reprovável. Abimeleque dá ovelhas, bois, servos e servas a ele. O faraó enriqueceu Abraão com servos e gado no Egito. Mas, quando descobriu a verdade de que Sara era sua esposa, os expulsou das ricas pastagens do Egito. Entretanto, Abimeleque, quando descobriu a verdade, além de dar a Abraão e Sara servos e gados, ainda adiciona uma fantástica quantia em dinheiro. Em vez de Deus punir Abraão e Sara, Deus pune os reis do Egito e de Gerar, demonstrando que, ainda que seus santos sejam infiéis, o Senhor permanece fiel. Walter diz que Deus só não livra seus eleitos do terrível perigo, mas o abençoa com riquezas inesperadas e imerecidas. Em segundo lugar, Abimeleque restitui a mulher de Abraão. Abimeleque, mesmo sendo rei pagão, tinha plena consciência de que adultério é um pecado contra o cônjuge e contra Deus. Por isso, devolve Sara a seu marido. Em terceiro lugar, Abimeleque convida Abraão para morar em sua terra. E ele não só convida Abraão para morar em sua terra, mas dá a ele a oportunidade de escolher o que melhor lhe convier, demonstrando assim sua fidalga generosidade. Em quarto lugar, Abimeleque compensa Sara com grande riqueza. Abimeleque dá a Abraão 1000 ciclos de prata em compensação por tudo quanto Sara passou. Ou seja, o objetivo desse presente era restituir a honra de Sara, e esse era um valor astronômico. Walter diz que essa é uma soma fabulosamente grande. Um trabalhador babilônico, a quem geralmente se pagava meia peça de prata por mês, teria que trabalhar 167 anos para pagar tal soma. Braumer diz que a palavra hebraica compensação, no literal um véu sobre os olhos, é um termo do sistema judicial da época e não pode mais ser explicado com clareza. O objetivo do véu sobre os olhos, ou a cobertura do rosto, é tornar o observador cego para o que aconteceu. Não fica claro se os olhos a serem cobertos por esse véu são os de Sara ou os das pessoas à sua volta, mas é possível que essa metáfora se aplique às duas opções. As pessoas não devem desprezá-las. Seus olhos não devem ser nada de desfavorável em Sara. E a própria Sara deve se sentir como se isso nunca tivesse acontecido. Isso é indicado pela palavra dirigida a Sara. Perante todos estás justificado. Abraão, o profeta intercessor. Abraão, apesar de suas fraquezas, era um profeta de Deus e um intercessor. Tanto que a ordem de interceder por Abimeleque veio do próprio Deus. Abraão ora e deu Sara a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Essas mulheres não eram estéreis como Sara, mas haviam se tornado estéreis em virtude da punição de Deus por causa de Sara. Todavia, o final desse episódio realça a verdade bíblica de que a eleição é incondicional e, de certo modo, fica claro que Deus escolheu Abraão e Sara não pelos seus méritos, apesar de seus deméritos. Na verdade, a salvação depende da fidelidade de Deus, não da fidelidade de seus servos. Concordo com R. Wisber quando diz que, apesar de Deus não defender o pecado de Abraão, ele defendeu Abraão e controlou as circunstâncias de modo que seu servo não fosse completamente abatido. Deus não rejeita os seus filhos quando pecam, assim como o pai não rejeita um filho desobediente. Isaías, capítulo 49, dos versos 13 a 16. Boyce destaca que em todas as referências que temos sobre Abraão nas Escrituras, nunca mais essa experiência vivida em Gerar foi mencionada. As Escrituras não enfatizam essa queda de Abraão nem em Romanos, nem em Gálatas, nem em Hebreus. Abraão é exaltado pela fé que demonstrou em 4 situações. 1.
saindo de Ur dos Caldeus para uma terra desconhecida. 2. Permanecendo na terra, mesmo em tempos de grandes privações e perigos. 3. Crendo que Deus poderia lhe dar um filho quando ele e Sara já tinham passado da idade de gerar. 4. Estando pronto para oferecer Isaque, na esperança de que Deus poderia ressuscitá-lo. Capítulo 24. Alegrias e lágrimas. Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 21. A passagem apresentada trata do nascimento de Isaque e da despedida de Agar e Ismael. Alegria e choro marcam o mesmo dia. Os fatos ocorrem quando Abraão está morando entre os filisteus. George Livingstone diz que podemos ver aqui o cumprimento da promessa, o problema do ciúme, a instrução divina, a separação, a promessa divina e o cumprimento da promessa. A alegria do nascimento. Abraão e Sara esperaram 25 anos pela promessa do filho, e nesses anos houve muitos altos e baixos na vida desse casal. Várias vezes Deus confirmou a eles sua promessa, mas agora havia chegado o momento do cumprimento. Isaque, o filho da promessa, vai nascer por um milagre divino. Destacamos aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Deus cumpre a sua promessa. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, pois nenhuma de suas promessas jamais caiu por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir, e ele que promete cumpre o que ele faz, ninguém pode estorvar. O Senhor visita Sara e ela concebe, mesmo sendo estéril. Sara concebe e dá à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus havia falado. A palavra hebraica paká, de visitar, inclui entregar, confiar, cuidar, levantar, verificar, instituir, encar. A visita a Sara é a atenção que Deus lhe dispensa, abrindo um novo futuro a ela e pondo fim à dor de sua infertilidade ao lhe agregar o que lhe tinha prometido. O Warren Wiersbe diz que o nascimento de Isaque significa o cumprimento da promessa, a recompensa da paciência, a revelação do poder de Deus e um passo decisivo no processo de cumprir o propósito de Deus na história da redenção. Boyce diz que o nascimento de Isaque revela 3 verdades solenes. Deus cumpre a sua promessa, demonstra ser onipotente e ensina que seus planos são cumpridos não de acordo com a nossa pressa, mas conforme o seu tempo determinado. Em segundo lugar, Abraão cumpre as exigências da aliança. Abraão coloca o nome de Isaque em seu filho, obedecendo à orientação que o Senhor lhe deu anteriormente. Outro assim, circuncindo-o no 8º dia, cumprindo a aliança que Deus havia firmado com ele. Em terceiro lugar, Sara exulta de alegria. Tanto Abraão quanto Sara riram quando Deus lhe comunicou que teria um filho na velhice. Mas aquele era o riso da dor das impossibilidades humanas. Quando Isaque nasce, seu nome é reverso do riso deles, pois aquele primeiro riso expressava a impossibilidade humana, enquanto o nascimento de Isaque é a expressão do riso das possibilidades infinitas de Deus. Em outras palavras, o riso de Sara traduz a bondade de Deus, tanto que o nome Isaque significa ele ri. Walter enfatiza que Sara acredita a Deus o fato de transformar seu riso de incredulidade em alegria. E todos agora rirão de alegria com ela. Matthew Henry chega a dizer que a promessa de que Isaque não era apenas o filho, mas também o herdeiro, seria a alegria de todos os santos em todas as gerações e encheria de riso a sua boca. Boyce faz 7 comparações entre o nascimento de Isaque e o nascimento de Jesus. 1. Tanto Isaque como Jesus foram a semente prometida. 2. Houve um período de espera entre a promessa e o cumprimento. 3. Quando Sara ouviu a promessa do nascimento de Isaque, ela riu e perguntou como aquilo poderia acontecer, uma vez que já era velha. O Senhor lhe respondeu: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Quando o anjo Gabriel avisou Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela perguntou: como será isso, uma vez que sou virgem? O anjo lhe respondeu:
mas para Deus não haverá impossíveis. 4. Os nomes das crianças eram simbólicos e foram dados antes de o nascerem. 5. O nascimento de ambos aconteceu no tempo determinado por Deus. 6. Tanto o nascimento de Isaac como de Jesus requereram um milagre, uma vez que Sara já estava velha demais e Maria era uma virgem. 7. Tanto o nascimento de Isaac quanto de Jesus foram motivo de alegria para suas respectivas mães. A dor da despedida. Quando Isaac nasceu, Ismael tinha 14 anos. Naquele tempo, as crianças eram desmamadas com 3 anos. Abraão deu um banquete para comemorar esse fato. O termo hebraico gamal, traduzido aqui por desmamado, originariamente era usado para se referir às árvores que amadureciam seus frutos, pois, quando os frutos amadurecem, eles não precisam mais da seiva da árvore que os alimentaram até então. Vale destacar que Ismael era um adolescente de 17 anos quando foi flagrado por Sara rindo zombeteiramente de Isaac. Esse episódio desembocou na despedida sumária de Agar com seu filho. Destacamos 5 pontos importantes. Em primeiro lugar, a crise muitas vezes é gerada em meio à celebração da vida. O que se vê nesse texto é que existe espaço no meio do sagrado para celebrar as coisas mais comuns da vida. Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Livingstone diz que essa ocasião era comemorada como um banquete, costume que ainda é comumente observado no Oriente Médio. Abraão celebra o comum, o que demonstra que ele tem tempo na sua agenda sacrossanta para dedicar ao filho. Abraão se deleita em cada fase da vida do filho e compartilha com os outros a sua alegria. Agora vamos ver que existe um fio muito tênue entre o projeto da celebração da vida e o projeto de converter a vida numa coisa má, seca, árida e totalmente violenta em relação aos outros. No meio do grande banquete que Abraão estava dando, surgiu uma coisa que não estava agendada, que azedou a festa, estragou a celebração. Quando todos estavam se alegrando, Sara flagra Ismael fazendo uma brincadeira de mau gosto com Isaac. E naquele momento seu mundo ruiu, pois aquilo era mais do que Sara poderia suportar. Ela ficou cheia de uma fúria colérica e de um ciúme incontido, exigindo a expulsão sumária e imediata da serva e de seu filho. George Livingstone destaca que o nascimento de Isaac foi um sério golpe para Agar e Ismael, pois este, sendo até então o filho único de Abraão, era o herdeiro de tudo o que seu pai possuía e da posição de liderança no clã. Contudo, essa posição de herdeiro foi negada pelo nascimento de Isaac. O resultado de todas essas tensões é que Ismael estava rindo malevolamente de Isaac na festa do seu desmame, ou seja, não era uma mera brincadeira inocente. A palavra hebraica zakak, traduzido aqui por caçoava, significa tratar o outro de forma maldosa. Portanto, não era uma brincadeira inocente de 2 crianças, mas de uma maldade objetiva e consciente do mais velho com o mais novo. Sara, então, percebe uma ameaça real na reação zombateira do adolescente à sua alegria e esperança. E a resposta do Senhor de despachar o menino valida essa interpretação. O filho da escrava persegue o filho da livre, e seu desdém contra Isaac imita o de sua mãe contra Sara. Em segundo lugar, a crise é gerada por um profundo sentimento de rejeição. Surge aqui a crise de ser descartável diante da vida. A palavra de Sara a Abraão, seu marido, foi: rejeita essa escrava. A rejeição é a forma mais violenta de ferir e agredir uma pessoa, visto que dói muito, desarticula a saúde psicológica e provoca uma desestabilização psicossomática, jogando a pessoa num poço fundo de desvalorização humana. Introjeta-se o sentimento de montura existencial e começa a partir daí o registro do descartável diante da vida. Não há nada que fere mais alguém do que ser rejeitado.
É o abraço que não pode ser dado, é o toque que não é aceito, é o telefone que é desligado na cara. Em terceiro lugar, a crise é gerada quando o outro é tratado como sujeito indefinido da história. Rejeita essa escrava. Sara omite o nome de Agar. Para ela, Agar não tem nome nem valor. Sara só trabalha com a linguagem do desprezo humano. Por isso usa essa escrava, seu filho, dessa, e só se dispõe a usar o nome do seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Em quarto lugar, a crise é gerada quando a pessoa despedida se sente sem direito, sem vez e sem voz. Rejeita essa escrava. Agar, por ser escrava, não pode se manifestar, nem opinar, nem falar. Assim, não podendo expressar o que sente, ela tem de se conformar. Em quinto lugar, a crise é gerada quando o apego à herança suplanta o amor familiar. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Para Sara, Ismael é apenas o filho da escrava. Para Abraão, Ismael era seu filho, mas para Deus, Ismael era o menino. Toda a questão tem a ver com a herança. Contudo, nos planos de Deus, isso apontava para verdades espirituais. O propósito divino na despedida. Sara será tomada de um ciúme doentio ao falar a seu marido Abraão para despedir a escrava e seu filho. Isso parece um discurso duro demais a Abraão, que tinha profunda afeição pelo filho Ismael. A palavra traduzida do hebraico por penoso significa sacudido violentamente, como cortinas agitando-se com o vento. No entanto, Deus fala a Abraão para não ver essa atitude radical de Sara com Ismael e Agar com maus olhos. Em vez disso, ele deveria atender Sara em tudo, pois ela estava, naquele momento, tendo uma percepção mais profunda. Em outras palavras, ela estava sendo um instrumento nas mãos de Deus para apontar uma realidade espiritual. Sendo assim, Abraão deveria olhar para aquela crise com os olhos de Deus, por isso sua obediência é imediata. Agar tinha de sair da família para que a posição de Isaac ficasse cristalinamente clara. Não obstante, Deus cuidaria de Agar e seu filho, fazendo deles uma grande nação. Hoje, o mundo árabe é uma potência digna de reconhecimento e tudo começou com Ismael. Concordo com Braume quando diz que a voz de Deus a Abraão confirma o que Sara somente pressentia, pois ainda que Ismael fosse filho de Abraão, a verdadeira descendência estava ligada ao nome de Isaque. Portanto, aqueles que carregarão o nome de Abraão serão os descendentes de Isaque. Em sua visão profética, Amós chama Israel de casa de Isaque. Jacó, filho de Isaque, é o descendente eleito de Abraão. O povo escolhido por Deus tem seu ponto de partida em Isaque. Sara planejou o futuro de seu filho, mas os planos de Deus alcançam distâncias históricas ainda maiores. O Isber ainda corrobora essa ideia ao dizer que Sara estava errada quando disse a Abraão para ter relações com Agar, mas estava certa quando pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael do acampamento. O apóstolo Paulo considerou esse acontecimento uma alegoria envolvendo a lei de Moisés e a graça de Deus. Sara representa a graça, a Jerusalém celestial, ao passo que Agar representa a lei, a Jerusalém terrestre em escravidão. Nesse sentido, os filhos de Deus devem viver sob as bênçãos da graça, não sobre a escravidão da lei. Deus, por amor de Abraão, fará também de Ismael uma grande nação. Contudo, as promessas de Deus atingirão seu cumprimento por meio da descendência sobrenatural, não por meio de esquemas naturais. Sobre esse assunto, Walter escreve: não serão os filhos naturais a herdar a promessa, antes perseguem os filhos da promessa. Estão em oposição à semente de Abraão por meio de Sara. Os descendentes de Ismael, ainda que descendentes de Abraão, em sua hostilidade para com os descendentes de Israel, pertencem à semente da serpente. A dor de sentir-se sem rumo na caminhada. Sobre este ponto é importante ressaltarmos 3 fatos aqui. Em primeiro lugar, Agar saiu. Ela sente agora o gemido da ruptura, a morte do passado, e já não podia mais ficar ali, pois não tinha mais espaço para ela. Por isso saiu.
Na crise, não se vê com claridade, isto é, fica tudo cinzento. Agar sai na direção de lugar nenhum, sai na direção de onde não se chega, pois se você não sabe aonde vai, já está perdido antes mesmo de partir. Agar saiu, cortou as raízes, rompeu os laços. Em segundo lugar, Agar saiu errante. Andar pressupõe um caminho, pois sem um caminho não se pode andar e não há direção. Por isso, ela anda errante, porque está andando na direção do nada. Em outras palavras, ela está desgovernada na história e não sabe se direcionar. Em terceiro lugar, Agar saiu andando errante pelo deserto de Berseba. O deserto é perigoso, é seco, árido, ameaçador. É prenúncio de morte, sendo assim, andar com o menino no deserto é algo que traz medo e grande aflição. A dor de esperar, o que só faz desesperar. A dor de esperar, o que só faz desesperar, pode ser visto aqui de duas formas. Em primeiro lugar, o esgotamento dos recursos humanos diante da necessidade imediata pela permanência da vida. Enquanto existe água, existe a luta pela sobrevivência da vida, visto que água significa resistência ao caos. No deserto, a água é a maior riqueza, portanto, quando acaba a água, acaba a esperança. Sem água, não se caminha pelo deserto. Sem água, não se chega a lugar nenhum. Agar chegou ao fim do túnel, ao fundo do poço, e todos os recursos esgotaram-se. Surge então o cansaço da caminhada, e ela não se consegue ficar de pé. Os passos estão trôpegos. Ismael já está desidratado e desmaiado de sede. O sol é implacável. As areias abraseantes ferem seus pés e o cenário é de desespero. Ela só espera o fim, a morte. Agar arrasta o filho e o coloca debaixo de um arbusto e faz daquele lugar sua unidade de terapia intensiva. Coloca Ismael no leito da morte e se afasta. E pela primeira vez ela fala. A fala de Agar é negativa e pessimista. Assim não verei morrer o menino. O não é a sonegação de todo sonho. Agar verbaliza um futuro carimbado de desesperança, revelando assim sua fragilidade. Ela chora e o choro é o discurso silencioso da fragilidade. Agar perdeu tudo. O lar, o abrigo, o nome, o direito, o pão, a água, o teto, o sentido da vida e agora o filho. Em segundo lugar, a incapacidade de ver Deus nas situações mais desesperadoras da vida. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Agar chora, mas não ora. Quem olha para a vida como se fosse tragada pela morte, não ora, só chora. Todavia, chorar sem orar é a configuração do mais alto pessimismo humano. Em outras palavras, Agar não trabalhou para a reversão da situação. A dor é curada quando entendemos o projeto libertador de Deus na vida. Deus permitiu que Agar chegasse ao fim da linha para mostrar a ela seu socorro. Sobre isso, destacamos aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, Deus afasta o sentimento de desprezo e de rejeição de Agar. O anjo de Deus chamou do céu e Agar lhe disse: Que tens, Agar? Durante toda a caminhada pelo deserto, Agar sentira-se ninguém, sem nome, sem identidade, sem direitos, sem voz. Era apenas essa escrava. Era só uma coisa, uma matéria descartável. De repente, tudo se inverte. Existe alguém que sabe que Agar não é uma pessoa sem importância. Deus sabe o valor de Agar. Importa-se com ela e tem um arquivo vivo de Agar. Deus pronuncia seu nome. Para Deus, Agar tem nome, valor. Para Deus, Agar faz diferença. A pergunta é eloquente: que tens, Agar? Agar, que estava calada até aquele momento, sufocada, sem ver, sem voz, agora pode falar, pode desabafar. Deus quer ouvi-la. E isso é terapia divina. Ela recebe a cura da escravização do silêncio imposto. Que tens é a carta de alforria que ela tanto precisava. O nome de Agar é pronunciado do céu, num contexto de milagre. Deus mostrou que Agar é importante para a história. É o Senhor do universo que dá valor a ela. Para Deus, Agar tem nome, cor, voz e vez. Você não precisa sentir esse ou essa.
Você tem valor para Deus. Em segundo lugar, Deus encontra Agar exatamente onde sua história parecia ter chegado ao fim. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O porém faz total diferença em tudo o que está acontecendo, pois significa mudança radical no rumo de tudo. Deus intervém no caos, na crise. Esse, porém, indica que Deus chegou na crise, que acaba de bater na porta do caos e que está chegando para reverter o processo da morte em vida. Como? 1. Como a mudança posicional de Agar. Ergue-te, é preciso reagir diante do cálice. Sair da posição de pessimismo e derrota. 2. Como a mudança de atitude em relação ao filho. Levanta o rapaz. Lute pelo seu filho, não o entregue à morte. Resumindo, salve o seu filho. 3. Como a mudança de atitude em relação ao futuro. Farei dele um grande povo. Agar olhou para o futuro do seu filho e viu o fim imediato, a morte. Deus olhou para o seu filho e viu um grande povo. Deus pode também mudar o seu futuro. Mesmo que você já tenha decretado falência, Ele pode fazer grandes milagres em sua vida. Em terceiro lugar, Deus providencia escapes milagrosos para Agar quando seus recursos tinham falido. Deus abriu um poço no deserto, convertendo terra seca em manancial. Ele é Javé Jirê. Ele abre o mar vermelho, tira a água da rocha, com um toque derruba as muralhas de Jericó. Abre os olhos ao cego, faz que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, transforma dilúvios em arco-íris e vales em mananciais. Em quarto lugar, Deus cuida do futuro de Agar, enquanto ela pensava que só tinha passado. Por ser filho de Abraão, Deus abençoou Ismael e fez dele um grande povo. O Senhor estava com ele, e ele cresceu e habitou no deserto de Parã. Parã é a região do Neguebe a oeste de Arabá, que ao sul faz fronteira com o Egito. Ismael tornou-se flecheiro, e sua mãe o casou com uma mulher egípcia, membro de sua raça, e dele procederam 12 povos. Formou-se assim uma nação de nômades, com 12 subtritos, aparentada com os descendentes de Isaac, mas ainda assim separada destes. Ismael viveu 137 anos, e conforme o Senhor havia prometido a Agar, antes mesmo de Ismael nascer, ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos.